Me fala um pouco das causas que você enxerga, ou até mesmo que você viu em pesquisas, que levaram a esse aumento de 25% durante esse período da pandemia aí, de diagnóstico de depressão e ansiedade. Quais são causas? Se a gente pegar as doenças psiquiátricas como um todo, então vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade um pouco cristã aqui também, para não de uma unidade. Eu gosto muito do conceito de mente como uma unidade biológica e psicológica, né? Então, o cérebro e esse processamento das emoções. Então, o cérebro seria o nosso hardware que processa as emoções e a mente seria o conjunto de instalações, ou seja, o sistema operacional e o que está instalado nesse sistema. E aí a gente tem a questão espiritual também, né? Ou seja, inegável que nós somos um ser espiritual. E aí a gente, para entender as causas, a gente também não pode cair no neuroreducionismo, né? A gente hoje vive um tempo onde a neurociência está excessivamente também sendo usada para discutir o porquê dos gostos, porquê das preferências e para discutir a relação até da moral, do livre-arbítrio. Tem várias questões que envolvem hoje a neurociência e o cérebro. Mas, assim, antes de falar um pouco disso, sobre essas causas, primeiro a gente tem genética. Genética é uma coisa muito importante quando a gente fala de psiquiatria, né? E transtornos mentais. Para você ter uma ideia, o nosso temperamento praticamente ele é herdado, é uma mistura dos temperamentos dos pais. Então, mesmo com a conversão, a base do temperamento ela vai mudar muito pouco. Então, essa coisa de temperamentos transformados não é um bom conceito cristão, né? Lógico que a fé, a relação com Deus, o Espírito Santo vai modular esse temperamento, mas o Douglas é o Douglas. Sim. Não adianta cobrar do Douglas ser um cara hipertímico ou às vezes diferente do que ele é, né? Segundo, quando a gente fala de temperamento, a gente não tem 4 temperamentos, né? Eu acho que é bem a teoria de Hipócrates lá de trás, ela é interessante, essa coisa do sanguíneo, que ela é didática, mas hoje a gente trabalha com espectros muito mais amplos, né? De 12 temperamentos, por exemplo, o Akisco, que é um pesquisador. Então, assim, isso é muito genético. Então, assim, a gente já herda isso. Segunda coisa é que a gente herda a predisposição a doenças. Né? Ou seja, a queda bagunçou o nosso com tudo. Então, assim, mas se fala muito de genética de diabetes, se fala genética de calvície. Eu vou ficar careca. Não é uma maldição, é uma sentença familiar, né? Não é uma maldição hereditária? Não é uma maldição hereditária, é uma genética. As pessoas confundem muito isso, né? A maldição hereditária, o nosso meio ainda tem muito essa coisa, mas genética em psiquiatria é muito forte. Quem está assistindo a gente, se você tem um pai com depressão mais significativa, sua chance sai de 10% para 25% a 30%. Né? Em TDAH, a chance é maior, você chega a ter 50% de herança genética. Então, você herda, sim, questões genéticas relacionadas a transtornos mentais. Né? Isso é uma questão de predisposição. Transtorno bipolar, essa chance também ela é muito grande, de 4 a 5 vezes maior do teu filho ter um transtorno de humor. Então, genética, você já nasce com essa predisposição. Até os pacientes às vezes perguntam, falam, na eternidade, com o corpo glorificado, você vai ficar livre da genética. Né? Mas até lá a gente lida. E isso, às vezes, é misturado com maldição familiar mesmo, o pessoal quebra e tal. Então, a genética é um ponto muito importante. Segundo, são os mecanismos de primeira e segunda infância. De fato, isso é muito determinante para a saúde mental. A gente pode fazer as críticas da psicanálise, tem vários pontos cegos, mas uma das grandes sacadas do Freud foi trazer realmente que a estruturação da personalidade ela é muito mais determinante na primeira e na segunda infância do que a gente pensava. Vamos arredondar ali até 7 anos. Então, imagina aquela metáfora que eu disse do HD. Nós temos um cérebro, então ele vai sendo formado esses neurônios, essas conexões. Desde ali da fecundação nós vamos formando sinapses. Né? E aí nós vamos instalando arquivos, instalando memórias. E quando eu falo conceitos, memórias, arquivos, são aglomerados de neurônios que vão formar ideias, que vão formar conceitos. Né? Isso a gente sabe que acontece desde a vida intrauterina, mas uma criança nos primeiros anos ela tem uma multiplicação de sinapses de chegar a ser milhões por dia. Então, imagina que eu tenho uma árvore que ela está crescendo, ela tem um ramo, ela vai se ramificando em pequenos brotos. Quanto mais cedo eu machucar essa árvore, aquele ramo que deveria se desenvolver não se desenvolve. Ou, às vezes, se eu corto uma árvore, quem já plantou uma árvore sabe, se eu machuco ela, a árvore vai nascer um pouquinho torta. Então, as formações do cérebro, da nossa estruturação psicológica, elas são muito dependentes do que a gente instala
muito também na primeira e na segunda infância. Então, é o que a gente chama de caracteres. Então, vamos lá. O que é o ser humano? O ser humano ele é a mistura do temperamento, que é muito herdado geneticamente, como eu disse, e o caráter, que são os caracteres. Então, essas influências da primeira e segunda infância são muito determinantes. E hoje a gente tem uma infância mais exposta, né, com menos proteção social, com menos envolvimento dos pais, né, com mais acesso à tecnologia e com um mundo mais líquido. Né? Porque, veja, uma criança ou um adolescente até uns 20, 30 anos atrás, ele tinha uma identidade mais herdada. Isso tem um livro do Bauman, que é a Identidade Líquida, que ele coloca muito isso. Olha, a gente entrava num eixo e a gente herdava da cultura que a gente vivia, dos nossos pais, da igreja, da escola, uma estrutura fechada. Ou seja, isso, por mais que hoje seja uma coisa mal vista, isso era extremamente determinante para a saúde mental. Okay. Porque a gente cria o que? Ancoragens. O ser humano ele não pode... Havia ali uma confiança, uma certeza, né? Eu sou isso aqui, né? Exato. No mundo líquido, é uma falsa liberdade, porque se você pode ser tudo, e se você pode escolher tudo, ao contrário disso ser uma liberdade, isso coloca uma pressão maior no sujeito. Né? Ou seja, eu sou livre, mas espera aí, o que eu farei, então, para me moldar? Antes não existia essa preocupação. Eu me enxertava. Então, não estou dizendo que não tinha criatividade, mas 70% da vida era essa ancestralidade, essas convicções que vêm do meio. Então, essa liquefação do meio, da família, disso vai, desde pequeno, fragmentando a identidade da criança. Então, você pega, por exemplo, lógico que não é uma sentença de bolo, senão as pessoas assistem a gente e já vão fazendo... Mas, por exemplo, a gente vê muito mais problemas em famílias onde você não tem paternidade, com álcool, com compulsões, com vícios, do que famílias onde você não tem. Porque quando você vai estudar a formação da personalidade, o pai e esses freios subjetivos inconscientes é muito estabelecido. Então, esse é o segundo ponto. Então, genética, primeira e segunda infância, e terceiro, estresse. Antigamente, a gente tinha um conceito assim, de que doença psiquiátrica era baixa de serotonina. Você já escutou isso. Então, você tem baixa de serotonina, você tem isso. Vou dar o remédio e vai subir a serotonina. E pronto. Se você tem TDAH, você tem baixa de dopamina, noradrenalina e vai subir. Pronto. Hoje, nós sabemos que não é assim. As doenças psiquiátricas, elas têm essa questão da infância, tem essa questão da genética, mas hoje a maior parte das doenças psiquiátricas elas são frutos de estresse persistente. É mesmo. É o que a gente chama de neuroinflamação. O que é isso para quem está assistindo a gente de um jeito simples? Nós fomos feitos para viver pequenas cargas de estresse. Isso é positivo. Assim como a ansiedade ela é muito positiva. Se você não tem ansiedade, eu não gravo o podcast se eu não tenho um pouco de ansiedade. Antes de entrar aqui, o meu corpo ele já se prepara. Ele libera uma dosezinha certa de adrenalina, ele libera uma dose certa de cortisol, ele me dá o que a gente chama de citocinas inflamatórias para deixar o meu corpo bem preparado. Só que nós somos feitos no gráfico para subir, descer, subir, descer. Só que hoje a gente não tem o descanso, né? Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Então, a gente vive uma curva de estresse que ela oscila, mas ela é um gráfico ascendente. As pesquisas mostram que quando nós vivemos essas curvas de estresse, um burnout, ou um esgotamento crônico, ou uma ausência de descanso, de sono, de rotinas, e aí depois a gente pode falar sobre prevenção, mas isso no médio prazo vai acumulando essas citocinas inflamatórias, que são substâncias químicas que vão te inflamando, basicamente. E esses excessos de pulsos de cortisol, os estudos mostram que isso vai, aos poucos, sacrificando a sua rede de neurônios. Uau. Então, por exemplo, se eu pego um neurônio de uma pessoa que ela não tem um estresse persistente, eu levo no microscópio, tiro umas fotos, e eu vou ver que os raminhos dos neurônios, que a gente chama de dendritos, é uma árvore cheia de raminhos, muito bonita. Ou seja, é uma árvore que ela tem várias possibilidades de se conectar. É como se as árvores se conectassem com as copas das outras. Então, eu tenho uma árvore aqui, uma outra árvore aqui, e assim são os neurônios. Um mesmo neurônio faz sinapse com milhares de neurônios. Agora, quando você passa por esse estresse, você vai capando as copas das árvores. Então, o estresse persistente, ele não só mata neurônios, isso é o que a gente chama de apoptose, a morte neuronal, e aí esse neurônio ele vai morrendo, como também você perde os raminhos. E aí, isso no médio e longo prazo, essa inflamação persistente, ela vai fazendo com que aqueles neurônios passem a não funcionar tão bem. Então, hoje, nós sabemos que essa neuroinflamação, que esse processo relacionado ao estresse persistente,
ele é hoje o maior causador de depressão, de ansiedade, por aí vai. Então, assim, a gente hoje na psiquiatria, eu vejo muito isso no consultório, mudou o perfil. Nós tínhamos pacientes mais puros no passado, mais genéticos, com aquelas histórias de infância. A gente brinca o seguinte, o carro novo, quando ele dá problema, é porque ele veio de fábrica com algum problema. Então, assim, quem está assistindo a gente, às vezes teve o primeiro episódio de depressão ou de ansiedade antes dos 20 anos, tem o pai ou a mãe com depressão, muito provavelmente tem genética, vai ter que tratar o resto da vida, o que não tem problema nenhum. Agora, um carro, normalmente, que a gente está pegando, são os carros que estão com muitos quilômetros rodados, que não param na garagem. Eles estão, igual o Uber, pegando uma corrida lá atrás da outra. E aí, essa neuroinflamação é a causa. E aí, nós temos os efeitos que são a subdivisão disso, né? Excesso de tecnologia. Então, nós sabemos que o celular não é só... Ele tem dois fatores. A tecnologia em si, que é a luz azul, ou seja... o aparelho emite um pulso eletromagnético e já temos vários estudos que isso afeta a função neuronal e tem afetado a função neuronal, né? Se eu pego uma comunidade onde não tem acesso à tela e eu faço um exame de imagem, que a gente chama uns imagens, não sei se você já viu, é uns exames de imagem funcionais onde eu consigo fotografar e ver algumas regiões do cérebro mais acesas, elas ficam mais brilhantes. Então, se eu coloco numa comunidade muito tecnologia, algumas regiões relacionadas à ansiedade, a sistema de gratificação, que a gente chama de sistema de recompensa, ficam mais ativadas nesses adolescentes. E fora o padrão comportamental, né? Essa coisa da curtiu, não curtiu, deixou de seguir, que a gente está o quê? Treinando a mente para uma resposta comportamental imediata que ela não se reproduz na vida real. Então, isso é adoecedor. As pessoas não descansam, né? Eu brinquei aqui sobre se descansar fosse fácil, mas assim... Não há pausas, né? É até um pouco, se você vê as redes sociais, tem até um culto à produtividade. Né? Exato. Uma vez eu percebi isso, quando alguém perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Há um prazer em responder, pô, tô na correria. Sim. Pô, cara, tô na correria. Parece que é estranho você falar assim, tô tranquilo, cara. Já viu aquela... como é que é? Descansa enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Pô, legal, mas depois você vai pro psiquiatra, vai pro cardiologista. Aí você pega o dinheiro que você ganhou. Você vai gastar. É lógico que a gente está aqui não sendo contra empreender, não é isso. Sim. Mas esse excesso de produtividade, ele é um fator. Né? Perda de conexão social, não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, mas o maior estudo sobre longevidade que foi feito no mundo, foi feito nos Estados Unidos. Eles estão seguindo pessoas há mais de 30 anos. É mesmo? E aí eles veem, fuma, bebe, faz exercício, pesquisa tudo. E a surpresa do estudo foi que a maior estatística relacionada à prevenção de demência e à longevidade não foi fumar, lógico que não deve fumar. Todos esses estudos mostram que fumar, obesidade, tabagismo, resistência... Mas o que ganhou foi isolamento social. É mesmo? Exatamente. Isolamento social. Isolamento social é a variável, as conexões sociais é uma variável de saúde superior às outras. Se você é um homem, isso foi uma outra pesquisa de está casado, estável, com 55 anos de idade, você tem em média de 7 a 10 anos de sobrevida a mais do que um homem que não tem um relacionamento estável. Então, quem está assistindo a gente, não separe, porque vai reduzir o risco de morte. É risco de morte. Então, assim, a conexão social é uma coisa muito importante e que ela se perdeu, né? E a gente é mais sedentário, né? Eu disse aqui antes sobre a inflamação, mas as doenças psiquiátricas elas são menores em quem tem menos resistência à insulina, ou seja, quem tem baixo peso, com quem realmente se exercita. E isso faz muita lógica quando nós entendemos o efeito da alimentação, da dieta no cérebro, né? De como que essas coisas têm um aspecto de prevenção. A gente, às vezes, como eu disse, a gente está tratando vida ruim, a gente fica muito focado na medicação, mas hoje as pesquisas mostram, alguns guidelines de tratamento, que você chega a ter 35% a 40% de um tratamento à medida não farmacológica. Uau! Entendeu? Então, a gente seria alimentação, exercício, diminuição da tecnologia, vida social? Para você ver, tem algumas coisas que são clássicas nos estudos. Por exemplo, se você tem... você pegar as regiões do mundo onde os povos vivem mais, eles comem menos. Isso é um ponto. Segundo, algumas dietas elas são superiores. Porque muita gente... É um conceito mais novo, mas quando eu fiz o mestrado, estava começando ainda o intestino ser o segundo cérebro. Né? Hoje já se fala muito disso, mas tem mais serotonina, por exemplo, no intestino do que no cérebro.
A gente não sabe explicar direito qual que é a finalidade dessa serotonina. A gente tem conexões nervosas entre o intestino e o cérebro. Não precisa ir longe. Se você está nervoso, às vezes você tem uma gastrite nervosa, você tem uma dor no estômago. E é muito doido o negócio da linguagem, né? Pra gente falar, eu tô enfesado. Tá enfesado. Que eu tô bravo, né? E aí parece uma coisa totalmente mental, mas tá falando do intestino, né? Você viaja, tem mulher, principalmente, que ela viaja, muda o ambiente, ela não vai no banheiro. Sim. Né? Ou seja, essa conexão cérebro-intestino. Então,